Shalom a você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Mateus Andona, aqui do Ministério Ensinando Sião. Estou aqui na congregação Har Zion, com os meus amados irmãos e irmãs, para estudar com você uma das festas mais enigmáticas da Bíblia. Por isso o título desse estudo é Quando Deus esconde a sua face. Quando Deus esconde a sua face. Então dê uma olhada aqui comigo, olha. Estamos nos dias da festa de Purim, diga amém. Isso é bênção. Celebrarmos Purim é bênção. Celebrarmos o livramento de Deus é bênção. Cumprindo o mandamento dado por Mordecai, ou Mordecai, ou Mardoqueu, não sei como está aí na sua Bíblia, o nome dele é Mordecai. E a sua prima Esther, no livro de mesmo nome. Então, tem lá o mandamento, está prescrito no livro de Esther, foi dado pelo Mordecai. Mas por muito tempo, os sábios de Israel se perguntaram, onde encontramos uma referência a Esther na Torá? Ah, pessoal. Então você vê as discussões talmúdicas, os sábios se perguntam, como é que a gente pode encontrar Esther, os relatos na Torá? Por quê? Porque tudo que Deus revela está na Torá. Está nos profetas. Então os sábios se perguntam, onde tem menção a Esther na Torá? E os próprios sábios acharam a resposta. Na Torá, nesse verso, vou ler para você em hebraico, da direita para a esquerda. Escute, se você não sabe ler hebraico, escute. Anochi haster astir panai bayom ahu al kol hara asher asa ki pana Elohim acharim, Deuteronômio 31, 18. Esconderei haster, esconderei, pois certamente o rosto bayom ahu naquele dia, por causa de todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Então Deus profetiza em Deuteronômio que esconderia, hastir, que esconderia o seu rosto mediante o pecado. Procurariam Deus e não achariam. Deus não some do cenário, mas ele se contrai. De forma que você não consegue ver. Ele está lá, você não consegue ver. E não é o livro de Esther exatamente assim? Quantas vezes o nome de Deus é mencionado no livro de Esther? 0, nenhuma vez. Por isso que o livro de Esther foi o último livro a entrar no cano judaico. Se você pega em Qumran, as descobertas lá das cavernas do Mar Morto, lá achamos cópia de todos os livros da Tanar, menos de Esther. Foi o último livro a entrar no cano judaico. Por quê? Porque não tem o nome de Deus mencionado. É como se Deus naquele livro tivesse escondido a sua face. Você não vê. Mas ele está lá. Ele está lá orquestrando toda a história e eventos, mas você não o vê. Ele está escondido. Por que ele escondeu o rosto? Por que não se vê Deus no relato dos judeus da Pérsia exilados? O livro de Esther não possui o nome de Deus. Tem um outro livro também da Torá que não tem não. É o Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim. Nas cavernas do Mar Morto não encontramos uma cópia do livro de Esther, sendo, portanto, o último livro a entrar no cano judaico. Olha só agora. Deus promete, lá em Deuteronômio 31, 18, esconder, haster panim, ele vai esconder o seu rosto, e quando ele esconde o rosto, qual que é o problema? Quando ele esconde o rosto, você não consegue resplandecer a glória dele. Porque se Deus está com o rosto escondido, como é que você vai resplandecer a glória dele? Você não está vendo.
Esse é o problema quando Deus esconde o rosto do povo. É difícil resplandecer. Deus promete esconder o seu rosto quando Israel buscasse a assimilação. Preste atenção nessa palavra, assimilação. Quando Israel ofuscasse a sua distinção como nação santa e reino de sacerdotes. Não foi esse o chamado de Israel? Não foi para isso que Deus escolheu Abraão? E o que a gente encontra lá nos dias da Pérsia? Um povo dificilmente distinguido. O livro de Ester começa com um banquete de 6 meses. Uma festa que durou 6 meses. Com comida, com bebida. Depois o rei deu uma festa de 7 dias para o povão. Com comida, com bebida. Para fechar com chave de ouro, mandou a rainha desfilar de coroa. Aqui, só de coroa. Ela não quis. Vasti. Então, já começa o cenário o quê? O caos. E os rabinos dizem que parte do evento da punição que Israel recebeu lá, que o povo judeu recebeu em Purim, foi porque participaram desses banquetes aí. Pode ser, não sei, a história não fala. Mas está muito assimilado, eu não vejo os judeus só aparecem lá quando Mordecai não se prostra perante Ramã. Mas antes você não vê o judeu distinto, você não vê o judeu negando, você não vê o judeu... Não! E a Ahasverosh, a Assuero, era uma divindade. Era como se fosse uma divindade. Curiosamente, se você lê atentamente o livro de Ester, a mesma situação parece tomar conta da comunidade judaica exilada no território persa no século V. Não tem Deus, você não vê Deus. Assimilação, meu irmão. Assimilação quer dizer não estar certo da sua identidade. Não saber quem você é. Não saber por que você está aqui. Não saber qual é a sua missão. Não saber qual é o seu chamado. Esse é o problema de assimilar-se. É querer parecer com outro, é querer parecer com uma sociedade mais atrativa, mais contemporânea. É ter vergonha da sua eleição, da sua distinção, da sua diferenciação. Querer se parecer com outro. Todas as vezes que Israel buscou se assimilar, chamou sobre si o antissemitismo. Todas. Quanto mais o judeu queria se assimilar à cultura, mais ele atraía o antissemitismo. Olha aqui. Olha a situação da Pérsia. Parece não haver distinção entre Ester, Mordecai e o restante da população. Parece que é um povo só. Cadê os judeus? Aqui, você já parou para pensar numa coisa? Olha aqui, lê aqui comigo. Ester. O que é Ester? Ester, pessoal, é a hebraização de Estar. Estar é a deusa da Mesopotâmia, Estar. O nome de Ester era o nome de uma deusa. Era a hebraização de um nome mesopotâmio. E Mordecai? De onde vem esse nome Mordecai? Mordecai vem de Marduk. Deus babilônio. Então, se até os nomes dos judeus já eram nomes de deuses, não é só os nomes dos judeus, os nomes dos meses. Os nomes dos meses hoje no calendário judaico são nomes de deuses babilônios. Quem você acha que foi Nissan? Tamuz. São nomes de deuses babilônicos. Então, a assimilação na Pérsia foi muito forte. A assimilação na Babilônia foi muito forte. Ester é a hebraização de Estar. Mordecai é a hebraização de Marduk. A assimilação é o prelúdio do antissemitismo. Preste atenção nisso.
Quanto mais você, quando é chamado para ser distinto, quer se parecer com os outros, mais ódio você vai gerar contra você. Foi assim no Egito, foi assim na Pérsia, foi assim na Alemanha. Sem Deus em seu centro, a vida judaica se torna apenas uma pobre imitação do mundo ao seu redor. Se não tiver Deus, meu irmão, não tem sentido. Nesse aspecto, os relatos de Esther podem ser vistos como um cumprimento da profecia bíblica do abandono divino. Por que Deus, entre aspas, escondeu o seu rosto lá no evento da Pérsia? Porque, por causa da assimilação judaica a um mundo mais atrativo. Gente, era a cultura mais avançada da época. Nos dias anteriores a Yeshua, você teve uma grande helenização dos judeus em Israel. A cultura grega era muito atrativa. Eram filósofos, eram desportistas, os ginásios. Muitos judeus se assimilaram. Olha os nomes que nós temos no Novo Testamento. Nomes, Apolo. Apolo é nome hebraico. Justos. Então, houve uma necessidade de assimilar. Tem registros de dispositivos que ajudavam o judeu a descircuncidar. Eu não faço a mínima ideia, nem quero que você pense em nada como que isso podia ser feito. Mas o judeu preocupava em não se diferenciar, tinha vergonha, porque os gregos praticavam esportes nus, o judeu tinha vergonha de ser circuncidado, então começou a buscar a forma de sei lá. Tamanha necessidade de assimilação. E o que gerou isso? Mais antissemitismo. Então, olha aqui. Preste atenção aqui, meu irmão. Preste atenção. Os rabinos falam que o livro de Esther é uma explicação, é uma midrash da profecia de Deuteronômio 31:18. Esconderei deles o rosto por causa do mal que cometeram naquele dia. O livro de Esther explica esse versículo para você. O que é Deus esconder o rosto? Qual é a consequência? E qual seria a possível solução para isso? Para reverter o mal? Olha aqui comigo, ó. Devemos entender o livro de Esther como um chamado ao arrependimento. Esther e a festa que ela proclama chamada Purim, a mensagem principal, sim, é celebração, sim, eu tenho que enviar presente, sim, eu tenho que ajudar os pobres, sim, eu tenho que me alegrar. Mas a mensagem por trás, olha tudo em Esther não está meio que escondido? O que você está lendo lá é celebração e tal. Mas o que é a mensagem que está por trás ali? O que está escondido? Arrependimento. Quando Mordecai confronta Esther com o decreto de Amã, Esther dá 1000 desculpas, se eu não me engano, lá no capítulo 4, porque não pode, que é assim, que a legislação é assim, é aquilo outro, que eu não posso chegar, não posso falar, O que Mordecai fala para ela? Ô, Esther, se você não se levantar para ajudar o povo judeu agora, Deus vai levantar outro para ajudar o povo de Israel. Mas não acha você que por estar no palácio você vai ser salva. Você e sua casa vão perecer. Sabe-se lá se Deus te colocou nesse reino para um momento como esse? Aí Esther entende. Eu fui colocado aqui para isso. Eu estou aqui para isso. Eu nasci para isso. Não nasci para morar no harém do rei, não nasci para ser rainha dele. Eu nasci para salvar o povo judeu da extinção e garantir o advento do Mashiach. E qual foi a instrução de Esther? Que ela manda através do eunuco lá.
para Mordecai. Conclama o povo que jejue. 3 dias. Jejuar por quê, hein, pessoal? Qual o intuito do jejum? Arrependimento. Vestir pano de saco, deitar em cinzas. Isso são sinais de arrependimento. Esther, na verdade, não está conclamando só um jejum. Ela está conclamando um arrependimento coletivo entre os judeus da Pérsia. Arrependimento por quê? Por não estarem andando na lei de Deus, por não estarem guardando os princípios de Deus, por estarem se assimilando a uma cultura pagã, distante dos caminhos de Deus, por não estarem refletindo a glória de Deus no seu dia a dia. Esther conclama um arrependimento. A mensagem de Purim é arrependimento. Arrependimento por quê? Porque nós nos conformamos com os padrões do mundo, pessoal. Quando o povo de Deus se conforma com o padrão do mundo, vem calamidade, vem praga, vem doença. Por não resplandecermos a luz de Deus, nem vivemos segundo os seus princípios e valores, o Eterno esconde o seu rosto. E parece que ele não está presente no decurso do mundo. Purim nos mostra as consequências de não sabermos quem somos e qual é a nossa missão. Olha a consequência quando o povo de Israel esqueceu da sua missão, esqueceu do seu chamado, esqueceu da sua identidade. Surgiu um Ramã. Surgiu um Ramã. E você sabe quem foi Ramã? Ele é a Gagita. O que é a Gagita? Gag. Quem foi a Gag? O rei de Amaleque lá que Saul poupou. Que dizem que enquanto estava preso, teve um filho lá, antes de ser morto. Descendente de Amaleque, pior inimigo de Israel. Amaleque se levanta quando o povo judeu se esquece quem é. Amaleque se levanta quando o povo de Deus, eu vou incluir outros aí, hein? Não é só o judeu, não. Se você foi aproximado a Israel, você também é povo de Deus. Amaleque se levanta contra você também. Não ache você que você vai estar livre, não. Olha que quando Amaleque se levantar, quando o mundo começar a se levantar odiando a Deus e seus princípios, não ache você, porque você não é judeu, é cristão, que você vai ficar de fora, não. Qual é o nome da festa em grego? Pur, né? Em grego, em persa. Pur. Pur é de sorte. Mas Purim. Purim lembra o quê? Que festa da Torá lembra essa palavra Purim? Yom Kippurim. Yom Kippur. A palavra só é a mesma. Uma em hebraico, outra é em persa. Mas Purim, Yom Kippurim. Kippur, como pur. Tem uma ligação, pessoal. A festa que mais se assemelha a Purim é Yom Kippur. Porque em Yom Kippur tem um arrependimento coletivo. Em Yom Kippur tem um afligir a alma. 24 horas. Purim vai chamar ali o princípio de Yom Kippur. Arrependam-se. Para que os maus decretos sejam revogados. Voltem-se a Deus. E ele se voltará a vós outros. Chegue-se a Deus. Tiago cita Crônicas. Chegue-se a Deus e ele se chegará a vós outros. Ô, gente, você entende que a festa de Purim é uma festa que celebra o fim da assimilação? É uma festa contra a assimilação. É a única festa da Bíblia contra a assimilação. A favor da distinção. Porque Amã, quando propõe destruir, fala assim que esse povo é diferente, esse povo tem as próprias leis, não sei o quê. Purim celebra o direito de ser distinto. De ser diferente, de ser santo, de manifestar a glória de Deus através da minha vida, de viver por princípios, leis e valores que não são os do mundo. Isso é Purim. É uma festa que proclama a negação da assimilação. E olha que ironia.
Qual é a festa judaica mais assimilada de todas? Mais contaminada de todas as outras? A única festa que proclama o fim da assimilação, que celebra o fim da assimilação, foi a festa mais assimilada no judaísmo. E eu tenho colocado esse propósito diante do Eterno. Porque eu sei que assim como Deus, restere panim, como Deus escondeu a sua face no livro de Esté, ele tem que ser achado. Purim tem algo mais, gente. Não é só, sabe? A mensagem de Purim é tão poderosa, o poder do arrependimento genuíno é tão forte, que eu acho que o inimigo tenta de todas as formas ludibriar, enganar, tirar a importância daquilo que é Purim. Mais uma vez, é claro que nós temos que celebrar, claro que você tem que se alegrar, é um dia de celebração, um dia de júbilo, mas não esqueça da mensagem principal de Purim. Purim não é você fantasiar, isso aí surgiu tem só 400 anos. Purim não é você ficar bebendo. Porque eu acho que essas coisas entraram na cultura de Israel para poder distanciar o judeu da verdadeira mensagem de Purim. Porque fantasiar, comer orelha de Amã e beber cerveja não vai anular os decretos, não vai tirar Ramã, não vai enforcar Ramã, não vai destruir o Amalequita. Mas o arrependimento vai. Voltar aos caminhos de Deus vai. A festa mais importante para lembrar o judeu contra a assimilação se tornou a festa mais assimilada. Por isso que a gente celebra, mas eu tento alertar as pessoas, principalmente as pessoas que nos acompanham, a mensagem principal de Purim não é isso. Mas até o discurso não é judaicamente correto, vamos dizer assim, porque você apregoar uma coisa dessa, como assim? Não posso fantasiar? Não posso tomar um uísque lá no Purim? Por que tem essa tradição de beber muito em Purim? Porque isso também é recente. Porque o livro de Esté fala que tudo que estava planejado contra os judeus ocorreu o contrário. E aí eles falam, não, contrário, então eu vou fazer em Purim coisa que eu não faço no dia a dia. Eu fantasiar. A fantasia surgiu de uma influência de Veneza. Judeus italianos, século XVI, começaram a celebrar Purim com essa influência aí do carnaval, que em Veneza era muito forte. Mas é porque é para lembrar que Deus também está escondido no livro de Esté. Ótimo, isso aí você achou uma justificativa interessante, mas eu só peço para que, não estou falando contra, não estou falando para você, não é nada disso. Só estou falando para a gente não perder o foco da festa. O foco da festa não é isso, não são essas coisas. Mais uma vez, a festa que fala contra a assimilação se tornou a festa mais assimilada. Porém, é exatamente em momentos assim, quando Deus esconde a sua face, que somos desafiados a nos aproximar ao Eterno, a buscar a sua face, a nos arrepender por não estarmos resplandecendo a sua glória em um mundo de trevas. Mais uma vez, calamidades vêm quando nós não estamos fazendo a diferença. Quando nós nos conformamos, quando nós queremos ser amigos do mundo, quando nós queremos ser admirados pelo mundo. Aí vem a calamidade. Quando o povo de Deus esquece quem é, aí vem a calamidade. Aí Deus esconde, restere panim, aí Deus esconde o rosto. Para quê? Porque Ele quer te punir, porque Ele quer que você sofra? Não, porque Ele quer que você desperte e se arrependa e volte aos caminhos dEle, para que você possa então encontrar a sua face.
Deus quer ser encontrado. Quando Ele esconde a face, Ele quer ser encontrado. Mas às vezes situações como essa tem que advir. Olha esse coronavírus aí. Olha os nossos amados, gente que todo mundo conhece alguém que morreu pelos coronavírus. E cadê o povo de Deus? Cadê o arrependimento? Cadê a mediação? Cadê o arrepender em prol do povo? Cadê o não conformismo? Você não pode aceitar isso não, meu irmão. Ah, porque faz parte do grande reset mundial, porque é isso e aquilo. Tá bom, e você vai ficar assistindo estudo de camarote? Ah, porque eu já li que tem as cepas, que as variações, vão vir outras calamidades, outros vírus e tal. E você vai ficar assistindo isso? Irmão, muda o decreto. Muda o decreto de Ramã, muda a calamidade. Arrependa-te. Volta-te para Deus. A ordem de Deus para você em Isaías 60 é come e ore, que vá orar. Urvor Adonai alaich tzaraich, ine ahosher yerachel eretz ve'arafel leumim ve'alaich israch Adonai urvodô alaich yeraer. Levanta-te e resplandece, porque já é chegada a vossa luz. Eis que as trevas, olha só, olha o contexto que Deus está mandando resplandecer. Primeiro Ele manda você resplandecer, come e ore, que vá orar. Resplandece porque já veio, já veio. Urvor Adonai alaich tzarai, e a glória de Deus já repousa sobre ti. Consciência, opa, eu já tenho potencial para resplandecer a glória de Deus. Por que eu tenho que cumiore, que levantar e resplandecer? Hine ahosher, eis que as trevas cobrem a terra. Ve'arafel leumim, e a escuridão as nações. Ve'alair, mas sobre você resplandece a luz do Senhor. E a sua glória pode ser vista em você. Então, o chamado é, não se conforme. O mundo vai estar em trevas, mas você tem que resplandecer para combater essas trevas. Você não se conforma com a treva. Você não lê lá, o mundo já está em trevas mesmo, né? Que se exploda para lá então. Não! A ordem é, resplandece porque você altera a treva. Resplandece porque a luz espanta qualquer tipo de escuridão. A razão para que Deus manda você resplandecer é para você curar as trevas. Não é para você acelerar o juízo, é para você revogar o juízo. Porque as pessoas vão ver a sua luz e vão querer resplandecer também. As pessoas vão ver a sua luz e vão ser confrontadas. O problema do mundo de hoje é que as pessoas não têm mais referência. Não há mais referência. Não tem referência do que é certo, do que é errado, do que é honrável, do que é deplorável. Não há mais referência. O sujeito faz tudo achando que está agradando a Deus, são irreverentes, servem a Deus de qualquer forma, vivem em pecado, são egoístas, não se portam com ninguém mais além do próprio umbigo. Eis que as trevas cobrem a terra. Cadê os filhos da luz resplandecendo aí? Está cobrindo é porque não está tendo filho da luz. Essa é a mensagem de Purim. O trunfo escondido em Purim. Arrependam-se, voltem-se para Deus, porque os maus decretos podem ser revogados. Lembra da palavra de Esther. Conclame um jejum de arrependimento. E tem que ter coragem. Se perecer, pereci. Vou na força de Deus. Se perecer, pereci. Mas eu vou. Não vou deixar de ir, eu vou. Porque eu não quero perecer. Eu não quero eu e minha casa perecendo. Eu vou.
Então o chamado de Deus é cumiore, levanta-te, resplandece. Claro, é uma palavra para Jerusalém, mas se aplica para você. Claro que se aplica para você. Você é filho da luz. Olha, devemos entender que o eterno está no controle de tudo. Seus olhos e ouvidos estão sempre abertos para a oração de súplica e arrependimento. Diga amém, pessoal. Deus esconde o rosto, mas não fecha o ouvido. Deus esconde o rosto, mas não tampa o ouvido. Nem fecha os seus olhos. Estão sempre abertos para oração de arrependimento. Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Ele tem prazer em mudar o destino do seu povo. Ele tem prazer em livrar o seu povo da tribulação, meu irmão. Esse é o prazer do eterno. E a gente está vivendo aí esses meses de pandemia. E às vezes você olha para o cenário e você não acha Deus. Mas onde é que está Deus nisso tudo? Israel se perguntava nos dias do governo nazista: cadê Deus? Cadê o eterno nisso tudo? Há momentos na nossa vida onde parece que Deus não está presente. Parece. Assim como no livro de Esther. Você não vê o nome dele lá, mas ele está lá. Ele está por trás coordenando tudo, orquestrando tudo. Você não o vê. Por quê? Ele está com o rosto escondido. Por causa do pecado. Porém, devemos entender que Deus nunca nos abandona. Diga amém. O salmista começa o Salmo 22 com as palavras que Yeshua citou lá no madeiro. Yeshua citou Davi. Eli, Eli, lama azavtani. Eli, Eli, por que me abandonastes? Então o povo achou que ele estava clamando por Elias, né? Aí, o camarada vê aquilo ali. Ah, olha só, o pai abandonou o filho. Por que abandonou? Ah, porque falou que abandonou. Não. Quem falou isso na Bíblia? Eli, Eli, lama azavtani. Ah, foi Davi. Você já leu o Salmo 22? O Salmo 22 é uma palavra de esperança. O salmista começa falando o quê? Porque não estava vendo Deus. Eu não estou vendo Deus nessa situação. Os inimigos estão me sobrepondo. Os inimigos estão me derrotando. Cadê Deus? Parece que ele me abandonou. O salmista começa abrindo o coração. E como que termina o Salmo? Deus não abandona, nem desampara aquele a qual ama. Essa é a mensagem do Salmo 22. O que Jesus estava passando ali no madeiro? A mensagem para quem? Porque o judeu ouvia o versículo, ele já conectava diretamente ao capítulo onde está citando aquele versículo. Ele faz a conexão, ele faz a ligação. Opa, ele está citando o Salmo 22. E o que diz o Salmo 22? Deus não abandona o justo. Essa é a mensagem do Salmo 22. Começa desse jeito, mas termina falando: Deus não abandona o justo. Deus não abandona. É isso que eu digo para você. Deus não nos abandonou. Ele pode estar com o rosto escondido, mas ele não abandona os seus filhos. E ele está com o rosto escondido por causa do pecado. Olha só. Há um aspecto do caráter de Deus, pessoal, que só está disponível para quem o busca. Você sabia disso? Tem um aspecto de Deus que é disponível, é visto, mas tem outro que é reservado. Só para quem o busca. Só para quem caminha a segunda milha. Só para esses que o buscam. Ao invés de você perguntar: onde está Deus? Pergunte-se: por que Deus me colocou nessa situação, nessa época e nesse lugar? Por que eu estou aqui? Ele nos dá a vida com um propósito, com uma missão. E a sua voz está chamando.
Ele está conclamando o seu povo, judeus e não judeus enxertados em Israel através de Yeshua, para ser agente da restauração, apregoando a obra do Messias Yeshua. E como que Yeshua abriu o seu ministério, a sua obra? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a palavra. Olha lá a palavra de Purim. Olha a mesma palavra de Purim. A mesma solução de Purim. Arrependei-vos. Yeshua não começou explicando a Torá, Yeshua não começou fazendo Midrashim, Yeshua não começou citando Rabino, Yeshua começou muito simples, muito simples. A palavra de Yeshua é muito simples. Arrependam-se. Arrependam-se. Porque Avod Adonai, Alá Itzarai, a glória do Eterno já está sobre vocês. Arrependam-se. Já chegou o reino. Está às mãos, mas tem que arrepender. Palavra de Pedro para Israel. Depois que, se não me engano, depois que haviam curado lá, né, o paralítico, aí dá aquele alvoroço todo. Pedro fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Convertei-vos a quem, hein, gente? Ao cristianismo? Ao judaísmo? Ao adventismo? Ao protestantismo? Não! Convertei-vos a Deus. Voltem-se a Deus. Arrependam-se e voltem para Deus, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Eterno venham tempos de refrigério, e que, olha só, quando você se arrepende, o Eterno derrama sobre você o quê? Tempo de... então se você está em pecado, você está vivendo tempo de tribulação. Então arrependimento gera refrigério. Como? Que ele envie o Messias, o qual já foi designado para vocês. Yeshua. Agora olha que interessante. Ele fala que aquela população lá judaica tinha que se arrepender para perdoar os pecados, para que viesse refrigério e que Deus enviasse o Messias, que já foi enviado. Ele está falando isso, para que Deus envie o Messias, que já foi enviado, já foi designado, é Yeshua. Olha, então é um recebimento da pessoa de Yeshua como Messias, que já foi designado, antes da volta. Antes da volta. O judeu precisa de Yeshua é hoje, não é amanhã, não. É hoje. Que envia o Messias, que já vos foi designado, Yeshua, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, Tikkun Olam, que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Arrependam-se. Semana passada me mandaram aí campanha de oração para o Messias vir. O mundo judaico vai parar a tal hora do dia tal, o horário de Brasília, o horário de São Paulo, o horário de Tel Aviv, o horário de Nova York, para gritar, nem souberam traduzir o panfleto hebraico, né? Para gritar, quer dizer, clamar, para clamar pelo Messias. É válido. Mas só que como é que o Messias se revela? Quando há arrependimento. Então, eu queria ver um panfleto assim: Israel, arrependa-se, para que Deus envie o Messias. Convertam-se a Deus, para que Deus os envie o Messias. Aí eu ia até participar. Mas esse negócio de ficar clamando Messias, você na boate, você no boteco, você no motel, não funciona nada. Não vai trazer Messias nenhum. Mas o que você acha da campanha? Aí eu soltava Atos 3,19 lá. É isso aí que eu acho da campanha. Arrependam-se, para que sejam perdoados os vossos pecados e para que o Eterno venha tempos de refrigério da parte dele e que ele envie para nós o Messias, o qual já foi designado, é Yeshua. Esse é o meu posicionamento.
Eu não vou ficar clamando para Deus enviar Messias, não, porque o Messias já foi designado, deixou. Eu vou clamar para que Israel, juntamente com o povo de Deus, se arrependa. Porque há arrependimento na Bíblia que destrói, que anula a catástrofe, que revoga mau decreto. É arrependimento. E Yom Kippur tem essa mensagem, né? Por que arrepende? Para revogar os maus decretos. Entendeu? Só que Purim perdeu. É a mesma coisa. Quem revogou o mau decreto foi o arrependimento do povo. Então, às vezes, fica muito preocupado em vestir fantasia, fantasiar de rainha Vasti, fantasiar de rainha Esther, fantasiar de não sei o quê, fantasiar de Chewbacca, e esquece que a mensagem de Purim é arrependimento. Olha a mensagem de Deus para você. Você conhece esse texto? Esse texto guiou minha adolescência. No local que eu me reunia lá, tinha um banner pintado lá assim, ó. Lá na frente do altar tinha esse banner grandão. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Tinha isso lá. Eu tinha 15 anos, eu chegava lá, eu via esse negócio. Invocai enquanto está perto. Buscai enquanto se pode achar. Se tem esse enquanto aí, é porque tem a contrapartida. Então tem uma época que não vai conseguir achar. Tem uma época que eu não vou conseguir invocar, porque vai estar longe. Então a hora de buscar é agora. A hora de invocar é agora. E como que você faz isso? Pena que lá não colocaram o restante do versículo, mas eu estou colocando aqui para você hoje. Como que você busca a Deus? Como você invoca a Deus? Está aqui. Deixando o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, convertendo-se a Deus, que se compadecerá dele, voltando-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Diga amém, pessoal. Olha aqui, essa é a chave da redenção. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Aí, ó, aqui, ó, olha aqui. Se arrependeu, você voltou para os caminhos de Deus, você entendeu que os seus caminhos não são os caminhos de Deus, nem os seus planos, aí, você sairá com alegria e em paz será guiado. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha só, gente, isso aqui é um evento cósmico, é uma coisa que você vai afetar o mundo todo, a natureza, o universo, vai afetar tudo. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isto glória para o eterno e memorial eterno que jamais será extinto. Quando Deus transforma trevas em luz, tristeza em alegria, isso se torna um yad, um memorial. E esse memorial ninguém pode apagar. Deus nos livrou do Egito, atravessamos o Mar Vermelho a pés enxutos. Deus nos livrou das mãos de Ramã, nos dando o livramento através do favor do rei e dando a nós o direito de lutar. Você está achando que Purim foi igual o Êxodo? Êxodo, Moisés estendeu o cajado lá e o mar abriu.
Purim. Ah, rei, disse Esther, revoga esse decreto do malvado Hamã. Eu não posso revogar. Palavra do rei não pode. A gente tem povo mais hipócrita que esse povo persa dessa época de Esther. Começa o livro lá, eles exortando o rei, porque a Vasti não quis apresentar lá, desfilar pelada, só de coroa. E aí, o que os príncipes disseram? E o Hamã estava lá no meio. Ele chama Memuhan, é um dos príncipes lá. Ele falou assim, não, mas você tem que punir essa Esther. O que os maridos do império vão sofrer? Porque as esposas vão ver o exemplo de Vasti, vão virar e não vão obedecer os maridos, não vão honrar os maridos. Olha, que império preocupado, né, com a estrutura familiar. Mas decretar a aniquilação, o genocídio de um povo, ele pode. Mas a mulher questionar o marido não pode. Por isso que a gente fala que o espírito de Amã está muito vivo. Aí você pega a Alemanha da década de 30, 40. A Alemanha de grande Mozart, de Bach, de Beethoven, de câmara de gás. É a mesma coisa. O humanismo, a filosofia, a escola de Frankfurt e os campos de concentração. É a mesma coisa. O antissemitismo é hipócrita, é falso, é falsa moral. Por isso que Amaleque é comparado ao porco. O espírito de Amaleque é o porco. Parece kasher, parece próprio para o consumo, mas não é. Ele vai se passar por kasher. Por quê? Porque ele tem unha fendida, não tem? Mas ele rumina? Ele não rumina. Ele vai tentar fingir que é kasher, mas ele não é. Ele vai passar a imagem que ele é kasher, mas não é. Por fora você pode até limpá-lo, mas a natureza é imunda. Assim é o espírito antissemita. E aí, eu encerro dizendo a você, o Eterno está chamando, diga bem, Ele está chamando. Ele está nos chamando. Ele está gritando. Quero ler um texto aqui com você, antes da gente encerrar. É possível ouvir a sua voz, mesmo em tempos de calamidade. Nos dias do rei Asa tinha assumido o reinado do seu pai, Abias. E quando o rei Asa assume, surge lá o profeta Azarias. O que o profeta Azarias diz para o rei Asa? 2 Crônicas 15, 2. Azarias saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Por falar nisso, Mordecai era da tribo de Benjamim. O Eterno está convosco. Amém, aleluia. Enquanto vocês estiverem com ele. O Eterno está com vocês enquanto vocês estiverem com ele. Se vocês o buscam, se vocês o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se você o deixares, ele vos deixará. É isso aqui que Tiago escreve lá no capítulo 4. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. É daqui, ó. O Eterno está perto. O Eterno está perto quando você o busca. Ele se deixa achar quando é buscado.
Mas se vocês deixam, ele deixará. Então, a época, o momento é de buscar ao Eterno. E ouvir a sua voz. Quando se arrepende, você tem que ouvir a voz dele. Agora, a voz de Deus, leia aqui comigo. 1 Reis 19. O Elias estava lá no Monte Sinai, não é isso? Elias estava lá no Sinai. Estava lá escondido na caverna, morrendo de medo. Jezabel falou que ia matá-lo. Tinha acabado de ter lá o evento dos profetas lá, o desafio, Elias tal. E vai andando, né? 40 dias vai andando até Midian, até a Arábia, lá onde era o Monte Horebe, o Sinai. Esconde lá. Aí, disse-lhe Deus, sai, põe-te neste monte perante o Eterno. E eis que passava o Eterno. Olha só, Deus passou. E um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Eterno. Porém, o Eterno não estava no meio. A gente tem uma midrash fantástica aqui, porque parece que tem dois eternos, né? Tem dois senhores aí, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Mas entende aqui, ó. Então, eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Eterno não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Eterno não estava no fogo. E depois do fogo veio uma kol dmamá daká, uma voz sussurrada e leve. E aí Elias saiu. A voz de Deus, ela é leve, ela não está no alarde, ela não está nos mistérios, ela não está nas teologias ocultas, ela não está nas práticas ultra-religiosas, ela não está no ortodoxismo. A voz de Deus se encontra no ambiente simples, claro e presente. Kol dmamá daká, uma voz fina e sussurrada. Que através do arrependimento possamos ouvir esta voz, para podermos clamar ao Eterno, que nos dê a força para combatermos os maus decretos dos nossos inimigos. Purim fala de um outro tipo de libertação, é a libertação onde você põe a mão na massa. É a libertação onde você põe a mão na espada. Tem libertação que você senta e assiste. Tem libertação que Deus pega a espada e põe na sua mão. E fala, vai. Purim é essa aí. O judeu estava cheio de inimigo na Pérsia. O rei deu o decreto. Fala para o judeu que eles podem se defender. Ficaram 9 meses preparando. No dia 13 de Adar, deram conta dos seus inimigos. No dia 13 de Adar, resolveram o problema. Por isso o capítulo 8 fala, e muitos dos povos da terra fingiram judeus por medo dos judeus. Deus deu favor. Para os judeus foi isto luz, alegria, regozijo e honra. Você ora isso toda a Havdalah. É de Esther, do capítulo 8. Quando eles ouviram lá que o rei deixou o judeu se defender, para os judeus foi isto alegria, luz, alegria, regozijo e honra. Todos os que foram unidos a Israel da forma correta foram honrados. Essa é a mensagem de Purim. Hag Purim Sameach e restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo.
Um grande abraço e shalom, shalom.